voltou, atirou, puta que pariu pra fora! O Pelé foi escolhido aqui para ser o quinto personagem da nossa série Falsos Heróis. Ele é um pouco diferente, não é muito envolvido, vamos dizer assim, com política, mas é um cara que é idolatrado por muita gente, e muita gente, quando se fala algo contra ele, não admite, não aceita. Então o que acontece com o Pelé? Uma história aconteceu lá em 75, depois da Copa de 74. Um jornalista de nome Adriano Neiva, ele resolveu escrever um livro, e ele era santista. Esse é um detalhe importante, que além de tudo ele torcia para o Pelé. Mas o que aconteceu foi que em 74 ele se indignou porque o Pelé resolveu não jogar. Ele decidiu não jogar aquela Copa de 74. Então esse Neiva aí, esse senhor, ele começou a pesquisar, ir atrás de relatórios, de estatísticas, de resultados de jogos, pesquisas e etc., para tentar mostrar para o povo que o Pelé não era tudo aquilo que todo mundo falava. O livro começou a ser vendido naquela época, e menos de 2 semanas depois, todos os livros foram recolhidos, do nada. Até hoje ninguém nunca explicou para ele por que recolheram aqueles livros. Os caras chegavam nas bancas e recolhiam todos os livros. Um dos fatos que chamou a atenção dele foi que o Pelé, por 513 jogos, não marcou gol. 513 partidas o Pelé não marcou gol. Então ele se indignava, porque como é que podia o rei dos reis, passar mais de 500 jogos sem ter marcado um gol. Outra coisa que indignou ele foi isso aí que eu falei da Copa de 74, que ele foi o primeiro jogador a se recusar a jogar uma Copa pela sua seleção. E depois de um tempo, até ele cita no livro que o Pelé foi visto na Alemanha, foi na Alemanha e jogou por um time lá, patrocinado por uma marca de refrigerantes. Então o que eu quero trazer aqui principalmente é sobre as marcas do Pelé, sobre títulos, sobre gols e essas coisas mais voltadas ao futebol. Eu não vou falar nada sobre a vida pessoal dele. Então vamos começar com o número de gols do Pelé. Primeiramente vamos ver aqui quais jogadores realmente têm mais gols. Isso somando todos os gols, sejam eles oficiais ou não. Todos os gols marcados que os jogadores contaram. Então vocês podem ver no gráfico que eu fiz aqui, o primeiro jogador é da Áustria, o Joseph Bican, ele tem 1.468 gols. O segundo, o Gerhard Müller, 1.461. O terceiro é um brasileiro, o Arthur Friedenreich, que ele tem um nome até, acho que é alemão, 1.329 gols. E o Pelé em quarto, com 1.284. Então, já no número total de gols, o Pelé só fica na quarta posição. Então já é uma mentira, porque toda a mídia propaga que ele é o maior goleador da história. Com relação a gols em jogos oficiais, o Pelé também não é o primeiro colocado. Ele fica em terceiro lugar. O primeiro é o Joseph Bican, com 805 gols. O Romário em segundo lugar, com 772 gols. E o Pelé em terceiro, com 757 gols em jogos oficiais. E eu botei um destaque ali, que desses 757, 467, ou seja, 467 foram gols feitos só no Paulista. Então, ele era muito bom mesmo em fazer gol no Paulistão, Em outra estatística, com gols na primeira divisão, o Pelé também não é o primeiro colocado. O primeiro colocado, novamente, é o Joseph Bican, com 518 gols. O segundo é o Ferenc Puskás, com 511. E o Pelé vem lá ele nem chega a ser terceiro, ali eu só botei os 3, mas ele vem muito abaixo de outros jogadores, com 138 gols, isso em campeonatos da primeira divisão. Quando se fala em seleções, o Pelé também não é o maior goleador de seleções. Ele perde, por exemplo, para o primeiro lugar ali, o Ali Daei, que é um iraniano, com 109 gols. Em segundo veio o Puskás, com 84 gols. Em terceiro veio um japonês, o Kamamoto, ele também já se aposentou, com 80 gols, e o Pelé só vem em quarto, com 77 gols pela seleção brasileira. Mas afinal, quantos gols totais assim o Pelé realmente fez? Na verdade, quantos gols oficialmente ele fez? Porque a gente sabe que eles contam gols de tudo que é lugar. Então, aqui fica a soma, fica claro para vocês verem como é uma farsa essa história de que o Pelé tem 1000 e poucos gols.
Então, gols na primeira divisão, 138, gols pela seleção, 77, gols em Libertadores e Continentais, 26, gols na Rio-São Paulo, 49. Total 290 gols. Aí mais os gols do Campeonato Paulista, ele chega à marca de 757 gols. Todos os outros 700 e poucos gols foram feitos em jogos não oficiais, jogos que ele mesmo contabilizou, gols, enfim, que não tem validade alguma, né? Um dado importante sobre o Pelé, como ele é o goleador nato de Campeonato Paulista, que ele já fez quase 500 gols no Campeonato Paulista, eu vim trazer aqui para vocês terem ideia como era fraco aqueles campeonatos antigamente, e vocês verem a quantidade de gols que ele fazia no campeonato. Então vocês podem ver lá na esquerda a quantidade de gols que ele fazia nos campeonatos. Então é 58, 44, 47, 34, 49 e vai. Então, hoje em dia, eu botei ali no meio, aquela tabela do meio, por exemplo, no Campeonato Paulista desse ano, o artilheiro teve 11 gols. O segundo artilheiro teve 8, que foi o Alexandro. Então a diferença, é claro, é gritante, né? Naquela época o futebol, para quem joga futebol, sabe que o futebol antigamente era, para não dizer que era uma palhaçada, era um nível muito baixo. E todo mundo sabe que os gols e os jogos, como era antigamente, eram ridículos, né? Os goleiros não tinham preparo algum, os zagueiros praticamente olhavam os jogos, enfim. Todo mundo sabe do que eu estou falando. E na parte de direita, na parte da direita ali, eu coloquei ali as maiores vítimas do Pelé, né? Por que eu coloquei isso? Para vocês verem em quais times que ele realmente fazia gol. Então tá lá, os principais, ó, que eu botei em verde: Portuguesa, Juventus, Guarani, Botafogo, Noroeste, Ferroviária, Jabaquara e assim vai. Então ele era campeão em fazer gol em times pequenos. Se esses times hoje em dia já são ruins, tu imagina na década de 50, 60, 70, né? Devia ser algo sofrível. There goes Pelé. Sale must be offside. Yes, the flag was up, the ref lets the play go on. Outro dado, como eu falei no início, foi que o Pelé se recusou de jogar a Copa do Mundo de 1974 e ele diz que ele boicotou a Copa pelo fato de a ditadura estar aí, né? Era na época que o regime militar estava dominando o país. Mas, no livro, aquele jornalista que eu falei para vocês, ele disse que a decisão de deixar a seleção foi consequência dos cálculos que fez entre o pouco que receberia jogando pelo Brasil e o muito que ele ganharia pelo Santos. $8.000 por jogo. Então, segundo o livro, na realidade ele deixou de jogar pela seleção apenas por dinheiro. Ele disse que foi por causa da ditadura. Eu acho meio difícil acreditar no Pelé, né? Cada um acredita no que quiser. Outro dado aqui interessante, eu botei aqui, dentre as 3 Copas que o Pelé jogou e ganhou, ele apenas foi craque na Copa de 70 e nas outras ele não foi nada, nem artilheiro nem craque. Então na Copa de 58 o artilheiro foi um francês com 13 gols. Na Copa de 62 o artilheiro foi o Djerkovic com 5 gols. E em 70 foi o Miller com 10 gols. Na Copa de 58 o craque foi o Didi, o brasileiro. Na Copa de 70 o Pelé foi craque, ele jogou bem. E na Copa de 62 ele sequer jogou, porque na verdade ele jogou o primeiro jogo e no segundo ele se machucou. Então o título de 62 não tem muito o pé, vamos dizer assim, do Pelé, porque ele nem jogou. E o craque daí foi o Garrincha. Eu selecionei aqui também os jogadores com mais títulos, né, na sua carreira, e o Pelé, ele está lá em 8º lugar, como vocês podem ver. Tem o Messi na frente, o Xavi, o Iniesta, e o maior campeão lá é o Giggs, aquele cara que jogou durante muitos anos no Manchester, 36 títulos. O Pelé tem 29 títulos, lembrando que desses, 10 são paulistas, então ele tem 19 títulos fora isso, né? A diferença, claro, é que o Pelé ele ganhou 3 campeonatos mundiais, sendo que um deles ele não jogou. Então, né, não dá para tirar a importância dele, mas ele não é tudo aquilo que fala. A gente não pode se enganar com isso, porque o Pelé literalmente foi um produto de marketing. E para finalizar aqui, eu só botei os dados atuais dos gols que o Cristiano Ronaldo tem e que o Messi tem. Então o Cristiano Ronaldo já tem 543 gols e o Messi 503 gols. Isso são dados de até o mês passado, de maio. Então,
Se eles jogarem mais aí 3, 4, 5 anos, eles passam tranquilamente o Pelé até em gols. O Messi já passou em títulos, né? Em gols faltam poucos, porque afinal o Pelé tem só 757 gols. Lembrando que os títulos, os gols que ele contabiliza, né, para chegar até o 1400 e poucos lá, são gols feitos pelo time do Exército, em campeonatos de várzea, com um time contra times da Philips, times de outras marcas, enfim, amistosos que não tinham validade nenhuma. Ele contou todos esses gols aí e chegou à marca de 1.284 gols, que é uma marca falsa. E eu coloquei aqui, como vocês viram no vídeo, alguns trechos do Pelé jogando, alguns erros dele, porque a gente está acostumado só a ver a parte boa dele, né? Aqueles erros grotescos dele, eu confesso para vocês que eu jamais vi na TV e eu acho que nós nunca vamos ver. Eu descobri isso aí no YouTube. Vocês podem ver que ele era um jogador sofrível, dá para dizer assim. É claro, não dá para comparar épocas e etc, né, porque cada época tem o seu, mas ele com certeza não era tudo aquilo. Os números provam isso, e se tu for pesquisar a fundo e ver quem realmente o Pelé, vocês vão ver que ele simplesmente é mais uma arma para ganhar dinheiro, uma coisa utilizada por todas as mídias, por todas as indústrias para ganhar dinheiro, gerar riqueza, e ele mesmo é um cara que vive muito bem até hoje, né? Então esse foi o quinto, o herói desconstruído aqui. Me desculpem quem gosta do Pelé, eu apenas trouxe o outro lado, como eu já falei. Eu não tenho como vir aqui falar o lado bom dele, o lado de que ele casou com a Xuxa, nem nada. Eu estou aqui para mostrar as coisas que vocês não vão ver na mídia, né? Esse é o meu papel aqui. Quem tem que balancear aí são vocês. Para mim, é uma das maiores fraudes que tem no futebol, e a gente já está acostumado com isso. Eu, pelo menos, estou acostumado a cada dia descobrir que tal pessoa não era o que a mídia dizia. Então espero que vocês tenham gostado, deixem os comentários. Aqui em cima vão ter os outros vídeos da série, na descrição também, vocês podem assistir, e até o próximo vídeo.